Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Direito de Família de Alta Complexidade. Meu nome é Daniel Pacheco, sou advogado especialista em Direito das Famílias e Sucessão e hoje, meus amigos, eu vou tratar de um assunto muito importante. Os 3 maiores erros na doação de pais para filhos. Quais são esses erros, aqueles principais erros que os pais, os ascendentes, cometem na hora de fazer uma doação para os seus filhos, seus descendentes? Esses erros, meus amigos, são os principais, aqueles mais comuns que nós nos deparamos aqui na nossa prática jurídica, na hora que a coisa chega para nós avaliarmos, digamos assim. Então, se você também tem curiosidade, você que é pai, você que é mãe, você que é filho que está aí por receber uma doação ou já recebeu, prestem bem atenção que esse conteúdo aqui é fundamental para que vocês vejam se está tudo certo com a doação que vocês receberam ou pretendem fazer. Fiquem comigo até o final desse vídeo, vai ser muito importante. Meus amigos, antes de mais nada, peço a atenção de vocês para que vocês compartilhem ao máximo esse vídeo aqui. Isso aqui é conhecimento, isso aqui é entrega de conhecimento inteiramente grátis, não custa nada para vocês. Deixe seu like aqui, postem aqui nos comentários o que vocês acham desse tipo de conteúdo. Se vocês têm dúvidas, coloquem aqui, a gente vai sempre tentar trazer conteúdos relevantes para vocês. Dentro do mundo das famílias e outros assuntos, inclusive da área do direito, da área civil, por que não, dentro desse contexto da alta complexidade. Inscrevam-se aqui no nosso canal para continuar recebendo os nossos conteúdos, certo, meus amigos? Então vamos lá, eu separei para vocês e estou com o meu setup, digamos assim, meu computador aqui na frente para poder acompanhar algumas coisas e vou compartilhar outras aqui com vocês na tela. Mas o que eu quero abordar nesse vídeo de hoje, de forma rápida, acerca da doação de pai para filho, que é algo extremamente comum no nosso país. O Brasil adota isso de forma muito corriqueira, até porque nós não temos uma tradição de fazer testamento como nos outros países, países mais desenvolvidos. O Brasil não adota. Nós temos um percentual muito pequeno de testamentos, então a doação, aquela que se faz em vida, evidentemente, ela ainda é uma ferramenta muito utilizada. E é uma ferramenta que, a depender dos casos, ela sim cumpre o objetivo de forma eficaz, por que não? Mas me chama a atenção, me salta aos olhos, por assim dizer, o tanto de desconhecimento ainda acerca desse instituto jurídico. Por ser tão usado, por ser um instituto tão usualmente conhecido, as pessoas mesmo assim ainda não sabem fazer de forma correta. E por isso, meus amigos, eu quero elencar para vocês aqui os três principais erros que comumente surgem nessas doações de pais para filhos. Alguns desses erros eles são bastante importantes e podem colocar em risco, inclusive, o patrimônio que foi doado para os filhos, a ponto de fazer com que essa doação seja absolutamente nula, ou seja, não gere nenhum efeito, e aí acabe indo totalmente de encontro à vontade do pai, à vontade dos genitores, né, dos doadores, o que não se quer, evidentemente, na hora que você faz uma doação. E outros erros ali por completa ignorância, por completa falta de instrução, inclusive de alguns advogados, infelizmente, ou dos tabeliães, ou até dos registradores de imóveis, por que não, de não informar aos doadores na hora que eles vão lavrar os atos jurídicos de que algumas cláusulas ou alguns elementos precisam estar ali ou outros que não precisam estar ali. Então, eu vou abordar isso com vocês. Meus amigos, o primeiro erro, e eu já quero trazer aqui para vocês, sem dúvida nenhuma, esse é disparadamente o maior erro que a gente vê aqui e o principal. É não realizar a escritura pública de doação do bem que se está transferindo. Vamos lá, Daniel, me explica melhor isso. Meus amigos, quando nós estamos falando de uma doação de um bem imóvel, que na sua maioria acontece de pai para filho, né? A doação de um terreno, de uma casa, de um apartamento, de um valor considerável, né? Que é um bem imóvel, muitos pais cometem o equívoco de ou eles adquirem este bem em seu nome próprio e aí transferem para o filho, apenas fazendo uma
cessão onerosa, colocando como se o filho tivesse comprado do pai, e aí não pedem também a autorização dos filhos para essa compra e venda, porque aqui, vejam só, na compra e venda de descendente para ascendente, ou seja, do filho comprando do pai, se houver demais irmãos, se houver irmãos aqui, esses irmãos têm que consentir com esta compra e venda. E esse é um erro muito importante. Nessa situação do pai adquirir o imóvel ou já era dele e ele, ao invés de fazer uma escritura de doação, ele resolve simular uma venda para aquele filho, ele não pede o aval dos demais filhos. E isso pode ferir de nulidade essa compra e venda. Segundo maior erro, ainda, na verdade eu vou fazer um subtópico dentro desse primeiro erro, tá? De não fazer a escritura pública. Ao não realizar a escritura pública de doação, alguns pais eles acabam fazendo o seguinte: adquirem o imóvel de um terceiro com seu dinheiro próprio, mas já transferem para o próprio filho. Então o que acontece? Eu, como pai, adquiro da construtora A um apartamento com o meu dinheiro, mas já faço o registro, todos os atos dessa compra e venda em nome do meu filho, que claramente não teria condições financeiras para comprar aquele bem. Então eu pago, faço o pagamento desse imóvel, mas faço o registro direto no nome dele. Muitos fazem isso, muitos pais fazem isso. Esse é o principal erro, acreditando que assim está fazendo uma doação. Mas, meus amigos, não consta na escritura de compra e venda desse imóvel que este bem foi doado, que o valor pago para este bem foi feito através de uma doação do pai para o filho. E aí, o que nós vamos ter como consequência disso? Aparentemente, esse imóvel foi adquirido originariamente pelo próprio filho, porque não constou nada, nenhuma informação acerca de doação na própria escritura de compra e venda daquele negócio. Então, esse é um problema muito grande, que vai trazer desdobramentos jurídicos de várias frentes. A principal delas, por exemplo, é que esse filho, que na verdade, ou filha, que na verdade não comprou com o seu dinheiro, mas ganhou do pai, porém não foi feita uma escritura pública para registrar que este bem foi doado, esse bem ingressa no seu patrimônio comum partilhável, no caso de um casamento, por exemplo, né? Afinal de contas, não vai constar a informação de que ele é um bem doado. Se esse filho for casado no regime da comunhão parcial de bens, os bens doados não ingressam na partilha. Porém, como esse bem ingressa de forma, entre aspas, originária no seu patrimônio, entende-se que ele não é um bem doado. Então vai ter uma discussão aqui muito grande na hora de um eventual divórcio do teu filho. Então imagine a bronca, imagine a discussão que vai ser o seguinte: o pai foi lá, pagou o apartamento em nome da filha e na hora de registrar a escritura de compra e venda, ele coloca direto no nome da filha. Mas ele está, na verdade, doando e ela sabe que é uma doação, mas o pai não toma o cuidado de fazer a escritura de doação para dizer que aquele bem foi doado para a filha. Ele apenas registra a compra e venda no nome dela. E ela vem, eventualmente, a se divorciar. Pois bem, o marido, casado em regime da comunhão parcial de bens com a filha, tem direito a levar metade daquele bem imóvel. O que não teria se fosse feita a escritura de doação indicando a doação do pai para a filha. Bom, pessoal, avançando para o segundo maior erro, e só para fazer aqui uma ressalva sobre o primeiro erro de não fazer a escritura, nós poderíamos ainda ter alguns outros desdobramentos, mas eu vou parar por aqui, porque o segundo erro aqui é muito importante também. Quando realizada a escritura, vamos lá, o pai tomou conhecimento dessas informações ou ainda foi indicado e dito a ele que, olha, tem que se fazer uma escritura de doação para que esse bem seja entendido como doado para os seus filhos, para sua filha, para o seu filho, porque senão vai ter problema. Ok, ele vai lá e faz essa escritura, mas ele faz essa escritura de forma errada. Como assim, Daniel? Poxa, mas aí tem como errar a escritura? Obviamente que tem. E que sentido, meus amigos, que ele pode errar essa escritura? E é o erro mais clássico que existe. Este pai que está doando este bem para a filha, ele não informa na escritura de doação
que esse bem está saindo da parte disponível do patrimônio dele. O que significa isso, meus amigos? Vamos lá. Resumidamente, eu quero te trazer a seguinte informação. No Brasil, nós temos o que chamamos, o que a lei elenca como legítima, a proteção da legítima. O que significa isso? É a parte legítima da sua herança. Todo e qualquer cidadão que tenha herdeiros necessários, que são descendentes, ou seja, seus filhos, ou ascendentes, ou ainda cônjuge, esses três aqui são herdeiros necessários, eles não podem ser relegados da herança, eles não podem ser afastados na hora da herança. Então, você, se tem uma filha, se tem um filho, se tem pais vivos, você só pode dispor em doação de metade dos seus bens. Essa é a regra no Brasil. Imagina a seguinte situação. O teu pai vai lá e faz uma doação para ti, dizendo o seguinte: olha, filha, o apartamento A é só teu. Eu quero já te dar este apartamento aqui porque é um presente, tá? Então esse apartamento aqui é teu, não tem nada a ver com os demais bens que eu tenho e que você vai ter direito ainda na hora da minha herança. Esse bem aqui é um presente. Eu quero te presentear com este apartamento. Perfeito, ele pode fazer isso. Afinal de contas, ele poderia doar dos 50% da parte disponível dele para qualquer pessoa, inclusive seus próprios filhos, tá? Qual é o erro dos pais ao fazer isso? Ao fazer a escritura e não apontar que esse bem está saindo da sua parte disponível. Com essa falta de informação, a lei interpreta que essa doação se refere a um adiantamento de legítima, ou seja, o pai já está adiantando em vida parte da herança que já seria daquela filha. Entendem, meus amigos? Até vou colocar na tela aqui para vocês o que diz o artigo 544 do Código Civil. A doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Então vejam só, esta é a regra. Se eu não informo que a minha doação está saindo da minha parte disponível do patrimônio, ou seja, dos outros 50%, fora aqueles 50% que eu realmente tenho que reservar para os meus herdeiros, eles vão entender que eu estou adiantando a parte da legítima, a parte da herança do meu filho. Por consequência disso, meus amigos, na hora do falecimento deste doador, esse filho que recebeu esse adiantamento em vida, ele vai ter que trazer este bem para o inventário e dizer o seguinte: olha, demais herdeiros, viúva, mãe, né? Eventualmente mãe, cônjuge sobrevivente, irmãos, irmãs, eu já recebi em vida este apartamento aqui. Portanto, reduza do meu quinhão hereditário, do meu monte-mor, este pedaço aqui de herança, porque o pai me disse que era uma doação, um presente, mas na verdade ele não fez isso de forma correta. Então, por isso que eu tenho que descontar esse valor da minha herança. Então vejam só o problema, na verdade, que você arruma para o seu filho. Nas melhores das boas intenções, porque evidentemente que se o pai está doando e ele fala que é uma doação e não faz isso, ele errou, ele foi equivocadamente assessorado. E aí a repercussão é essa: o filho tem que trazer este bem à colação, que é o que a gente chama na hora do inventário, inclusive sob pena de perdimento do bem, sob pena de responder por sonegação deste bem. Certo, meus amigos? Então, o que este pai, esta mãe, este doador deve fazer para que não gere problemas? Porque até agora eu te falei quais são os erros. Como é que eu conserto isso na hora de fazer uma doação para que ela seja correta do ponto de vista jurídico? Bom, esse pai, essa mãe, esse doador, ele tem que fazer via escritura pública, ele tem que indicar lá na sua escritura que este bem está saindo da sua parte disponível, ou seja, dos seus 50% que ele pode dispor livremente, e que este donatário, que é a pessoa que recebe a doação, está dispensado de trazer este bem à colação, em caso de inventário, no caso do seu falecimento. Ele não precisa apresentar este bem na hora do falecimento, é só dele. Este bem é dele, ele já recebeu em vida como um presente. Resultado disso, meus amigos, é que, além dele receber este bem como um presente,
no falecimento dos seus pais, dos seus ascendentes, ele ainda vai concorrer na herança de forma normal. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Pai, mãe e 3 filhos, tá? O pai doou em vida para apenas um destes filhos um apartamento, valor X. Veio a falecer este pai. Metade do que ainda lhe sobrou é da cônjuge sobrevivente. Eu estou pegando aqui o regime de comunhão de bens, tá? Qualquer que seja. E o resto da herança dele, os outros 50%, vão ser divididos ainda em outras 3 partes iguais. E os outros 2 irmãos, Daniel, que não receberam nada de doação, não podem dizer que a filha já recebeu? Não, não podem. Por quê? Porque o pai doou da parte disponível dele e falou o seguinte: olha, ela está dispensada de trazer este bem à colação. Este bem é um presente, não é um adiantamento de herança. Portanto, além do presente que ela já recebeu em vida, ela concorre com os demais irmãos em igualdade na hora da herança, mais 1/3 da minha herança, normalmente. Mas muitos não fazem isso e acabam que na hora do falecimento tem que trazer esse bem que recebeu a princípio como doação, a colação, que é o instituto jurídico da colação, que é para equiparar os quinhões hereditários. Com isso, meus amigos, algumas vezes acaba até perdendo o bem que já tinha ganhado, que já vive na posse há 20, 30 anos, achando que era só dele. Então tomem cuidado, repassem essa informação. Isso aqui pessoal, vale dinheiro essa informação aqui, literalmente vale dinheiro e eu estou aqui de graça trazendo para vocês. Terceiro erro, meus amigos, terceiro erro, e esse aqui é um clássico erro, tá? Ainda acontece muito, eu ainda, essa semana aqui no escritório estava analisando um caso dessa magnitude aqui, e me veio à cabeça esse exemplo para trazer para vocês. Vamos lá, o pai faz a escritura de doação, ele faz tudo certo, ele faz a escritura, ele indica que o bem está saindo da parte disponível dele, ele diz que está dispensado da colação, mas ele vai lá e faz o seguinte, meus amigos, essa é clássica, tá? Para quem é advogado vai me entender. Ele vai lá e grava esse bem, ele coloca cláusulas, ele coloca um gravame nesse bem, com as seguintes 3 cláusulas: incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. Olha só, quem conseguir repetir isso aí sem travar a língua, me chama aqui que eu vou fazer um pix. R$1. Então, meus amigos, olha só. Incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade. Ele vai lá e coloca essas cláusulas no imóvel dele. E ainda mete um usufruto vitalício. Normal. É a trinca de ouro e ainda fecha com mais um aqui para fechar um quarteto. O pai doa em vida, né? Evidente, o imóvel. E diz que esse filho não pode vender, não pode penhorar e não se comunica com nada. E ainda, a doação fica reservada, o uso, a nua propriedade ao doador, até ele falecer. E se ele falecer, o donatário falecer antes, a doação reverte, ela volta para o doador. Então veja só, muitos doadores, muitos pais, eles sequer sabem, meus amigos, eles sequer ponderam os motivos de incluir essas 3 cláusulas, que são cláusulas restritivas do direito de propriedade. Eles simplesmente vão lá e incluem esse pacotão de cláusulas aí, dizendo que o filho que está recebendo essa doação não pode nunca mais vender, não pode fazer nada com esse bem. Certo? E é isso que acontece muitas vezes. Os filhos vão lá, crescem, casam, querem mudar de cidade, às vezes precisam vender o bem por necessidade econômica e a escritura está lá, gravada com cláusula de inalienabilidade, proibindo a venda deste bem. Mas muitas vezes, meus amigos, os pais sequer sabem o motivo ou ponderam de fato o motivo de colocar essa cláusula. Não é por uma proteção ao filho, no sentido de que, olha, eu vou doar este bem, mas na verdade eu não quero que ele venda, porque se ele vender ele vai ficar sem nenhum recurso. Quando muitas vezes é o contrário. Se ele não conseguir vender este bem, aí sim que ele fica sem nenhum recurso. Qual que é o caminho para isso, meus amigos? Depois de muito tempo, depois logo evidentemente do falecimento do donatário, né, do doador, é que há a possibilidade da gente pedir o cancelamento dessas cláusulas restritivas do direito de propriedade através de uma ação judicial,
que inclusive, no meu exemplo, nós estamos manejando aqui no escritório essa semana, pedindo o cancelamento dessas 3 cláusulas, por imputar que não fazem mais sentido elas estarem presentes lá na escritura do imóvel. Óbvio que se trata de uma análise judicial, não é uma causa, por assim dizer, doutor, a gente ingressa com um pedido, então a gente já tira elas. Muita calma, depende muito do como o juiz vai interpretar, depende muito da situação da pessoa. Hoje a jurisprudência já anda assim no caminho de dizer que essas cláusulas não podem persistir para o resto da vida, são restritivas de direito de propriedade e, digamos assim, abusivas do direito do doador. Então a gente consegue sim buscar o cancelamento delas, mas vai dar um belo de um trabalho e um investimento, né, para o donatário, aquele que recebeu o bem, para poder cancelar essas cláusulas. Então tomem cuidado, meus amigos, não é assim simplesmente sair enfiando cláusulas que vocês sequer sabem por quê ou não pensam nas consequências futuras de incluir essas cláusulas lá no imóvel, certo? Afinal de contas, você já colocou ali a cláusula de reversibilidade, que é aquela que se o donatário, o filho, morrer antes do doador, a doação reverte novamente para o doador, então ela volta, mas o usufruto vitalício, o imóvel está garantido, ele não pode fazer nada com esse imóvel durante a vida do doador. Agora, depois do seu falecimento, esse imóvel não lhe pertence mais, de fato. Então não há motivo para que essas cláusulas permaneçam gravando ali esse bem, restringindo o direito de propriedade, inclusive o direito à função social da propriedade, que muitas das vezes é a circulação entre os cidadãos. Certo, meus amigos? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês aí do outro lado. Espero que vocês também possam nos acompanhar aqui nas nossas redes sociais, nosso Instagram. Segue também o nosso contato direto aqui do escritório, nosso WhatsApp, para qualquer dúvida, possam entrar em contato conosco. Vai ser um prazer auxiliá-los aqui no Cedere Pacheco. Um forte abraço e até o próximo vídeo.